discípulo? Você é um bom discípulo de Jesus Cristo? Qual a importância do ensino bíblico na igreja atual? E por que será que existe tantos crentes problemáticos nas igrejas hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o evangelista Osé Santana e neste momento eu quero lhe convidar a estudar este tema tão importante junto comigo. Essas e outras perguntas serão respondidas na lição que estaremos estudando hoje, a lição de número 12 da nossa escola dominical, onde falaremos do tema a urgência do discipulado. Vamos lá? Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida abundantemente. Gostaria aqui de convidar você para mais uma jornada bíblica, para mais um vídeo onde estaremos tratando de um tema bíblico extremamente importante aqui, que é a urgência do discipulado. Mas antes eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem aí nos acompanhado e nos apoiado nesse projeto de espalharmos a palavra de Deus. Eu gostaria que você que está me assistindo, talvez pela primeira vez ou não, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, me ajude, se inscreva no nosso canal e você estará me ajudando e me motivando, fortalecendo o nosso canal e me motivando cada vez mais a prosseguir com esse projeto de transmitir conteúdos bíblicos para o seu coração. Amém? Então nós vamos aqui, eu quero já ler o texto áureo da lição que nós estaremos estudando hoje, que é a lição de número 12. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, que está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática desta lição de hoje diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe de hoje, né, que é aquele texto ou aquele conjunto de texto bíblico que dá base para o estudo que nós estaremos aqui apresentando, está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, leia aí na sua casa, confira o que as Escrituras dizem, e conforme nós vamos estudando aqui o conteúdo da lição, nós estaremos passando por estes textos, tá bom? O objetivo desta lição é esclarecer a urgência do discipulado. É urgente discipular, né? E aí nos 3 tópicos que a lição apresenta, cada tópico traz um objetivo específico. No primeiro é conceituar o discipulado, no segundo é elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço, e no terceiro é mostrar que o discípulo gera um crescimento sadio para a igreja. Aliás, o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Amém? Então vamos estudar aqui este assunto de extrema relevância para a boa saúde espiritual da igreja de hoje. Amém? Queridos, no último vídeo, ou na última lição, nós estudamos a lição de número 11 da revista que estamos estudando nesse trimestre, e falamos ali sobre o compromisso da igreja, que a igreja deve ter com a evangelização, né? Ou seja, a igreja precisa fazer missões, a igreja precisa ir até as ovelhas perdidas, né? Pregar o evangelho e ganhar as almas para o reino de Deus. Mas aí vem uma questão: e depois que essas almas foram ganhas para o reino? E depois que nós ganhamos as almas? O que é que nós fazemos com ela? Qual deve ser o papel da igreja no dia a dia desse novo convertido, desse novo cristão, né? Então aí entra agora, na sequência,
a importância e a urgência do discipulado. Esses novos crentes, esses novos convertidos, precisam ser ensinados, precisam, né, de acompanhamento, precisam ser norteados segundo a palavra de Deus. E por isso é importante o discipulado. Então nós vamos estudar esta lição de hoje falando justamente sobre isso, sobre o discipulado, né, a fim de formar caráter cristão na vida de todos aqueles que vêm para a igreja confessando a Jesus como seu Salvador. Eu quero ler aqui a introdução da lição, que diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Na formação cristã do novo convertido. Então é muito importante, tão importante quanto pregar o Evangelho, pregar que Jesus morreu por todos, pregar, né, a salvação em Cristo Jesus, e ganhar as almas que estão perdidas, perecendo para o reino de Deus. Também é importante, após, né, essas pessoas se converterem, agora nós que já somos maduros no Evangelho, agora indicar o caminho, ensinar essas pessoas a serem verdadeiras discípulas de Jesus Cristo, né? Então no primeiro tópico aqui nós temos o que é o discipulado. O que é o discipulado? A palavra discipulado, o termo, vem da palavra discípulo, né? E a palavra discípulo significa um aprendiz, um aluno ou um seguidor. Se nós olharmos para esta palavra discípulo, nós vamos ver que ela se aplica não só ao contexto religioso, mas também, né, em vários contextos diferentes. Mas aqui nós estudaremos a palavra discípulo de acordo com o contexto bíblico. Então, um discípulo é um aprendiz, é um aluno, é um seguidor. Então, no primeiro ponto aqui, nós vamos falar justamente sobre o discípulo. Como eu disse, a palavra discípulo, ela se aplica a vários contextos, mas, biblicamente falando, a palavra discípulo aqui, ela principalmente, ela se aplica aos discípulos de Jesus Cristo, conforme nós lemos ali nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos que nós temos no nosso Novo Testamento. Também a palavra discípulo nos evangelhos, ela é aplicada, por exemplo, aos discípulos dos fariseus, aos discípulos de João Batista, ou seja, são aprendizes, são alunos, né, são seguidores ou de João Batista, ou dos fariseus, dos mestres, dos rabinos fariseus, né, ou também discípulo de Cristo, de Jesus Cristo, né. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, o que é discipulado? Discipulado, né, é a ação de discipular, de ensinar o novo convertido a ser um verdadeiro seguidor de Cristo, conforme as Escrituras Sagradas nos orientam. Com o discipulado, nós temos o objetivo de ajudar o novo convertido a crescer espiritualmente, né, a ter a sua formação do seu caráter sadia, conforme as Escrituras nos orienta. E é interessante notar que o discipulado, ele não pode se ater somente ao âmbito, né, à esfera espiritual. O discipulado, ele precisa ser no dia a dia, a ponto de abranger
todas as áreas da vida do novo convertido, ou seja, ele precisa ser discipulado na sua área, na sua vida espiritual, tanto quanto também na sua vida emocional, social e em todas as áreas da sua vida. Não dá para separar o cristianismo somente nos momentos de culto, ou seja, no momento da ação da espiritualidade daquele novo convertido. É preciso que ele entenda que ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo, é viver uma nova vida em Cristo, esteja aonde ele estiver, no seu trabalho, na escola, dentro de casa, né, na rua, com os amigos, enfim, aonde ele estiver, ele sempre será ou deverá demonstrar que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Tá? No segundo ponto aqui da lição, nós temos a grande comissão. A grande comissão. O que é a grande comissão? Quando nós temos aqui o texto bíblico em classe, lá em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, quando chega no versículo 19 desse texto, Jesus fala assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Algumas traduções dizem, e não está errado, né, traduzem assim: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No original, realmente, o texto quer dizer isto: fazer discípulos. Então, esse texto, ele é chamado no âmbito teológico, nos círculos teológicos, de a grande comissão. A grande comissão. Ide, quando Jesus dá a ordem, ide, fazei discípulos, nós estamos recebendo aqui uma missão, onde Jesus também estará conosco nessa missão, e por isso a grande comissão. Grande por causa do grau de importância que é pregar o Evangelho, ganhar as almas perdidas e discipulá-las e ensiná-las a serem cristãos de caráter amadurecido. Né? Então, aqui o discipulado, no texto da grande comissão, nós percebemos aqui, né, nessa ordem, que o discipulado não é uma opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, se nós olharmos para o texto, a palavra ensinar, que vem ali do grego didaskalia, a palavra ensinar, ela aparece duas vezes aqui, né, nessa tradução que nós lemos do texto da leitura bíblica em classe. Portanto, ide e ensinai todas as nações. E depois, quando chega no versículo 20, Jesus fala assim: ensinando-as a guardar todas as coisas. Nós temos aqui algumas coisas que se destacam nesse texto. Primeiro, a ordem de Jesus de ir, né, e fazer discípulos. A ordem de fazer discípulos, porque na verdade o ir aqui na verdade é indo. Enquanto estiverdes indo, fazei discípulos de todas as nações. Então, a ordem aqui está em fazer discípulos. Ir, a igreja iria, mas a ordem está em fazer discípulos. Então, nós temos três coisas que se destacam aqui nesse texto. Primeiro, fazer discípulos. Recebemos uma ordem de Jesus de fazer discípulos. Segundo, batizar esses novos discípulos que vão agregar à igreja. Eles precisam ser batizados. O batismo é símbolo da morte para o mundo e do novo nascimento para Deus. Né? É como se fosse uma declaração pública de iniciação daquele novo discípulo agora. Então, primeiro, precisamos pregar para ganhar as almas, fazendo deles discípulos.
Segundo, batizar essas almas, né? E terceiro, nós recebemos também a ordem de ensinar essas almas, né? Então, fazer discípulo, batizar e ensinar é nossa responsabilidade. A igreja tem esse compromisso no reino de Deus, né? E no terceiro ponto aqui, como é então que nós vamos discipular esses novos crentes? Através da educação cristã. Quando lemos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42, nós lemos o seguinte: que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? A palavra doutrina traz o significado, o sentido de ensinamento. Então, no discipulado é muito importante o ensinamento cristão sadio na igreja. Não basta só ganhar as almas, não basta só pregar, nós precisamos também ensinar. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus Cristo, nós vamos perceber que Jesus ele dedicou boa parte do seu ministério para o ensino dos seus discípulos. Jesus é o nosso principal e maior modelo de discipulador, né? Ele dedica boa parte do seu ministério para ensinar os seus discípulos. Então, a igreja, assim como os apóstolos, né, precisa se dedicar ao ensino da igreja. Se você ler Atos capítulo 6, onde foi instituído aqueles 6 irmãos como diáconos na igreja, vocês vão ver que essa decisão de instituir, de separar esses 6 homens cheios do Espírito Santo para servir, para serem servos, a palavra diáconos, né, no grego significa servos, traz a ideia de servos. Então você vai ver no texto, no contexto do texto ali, que os apóstolos eles tomam essa decisão dizendo que eles se dedicariam a palavra, ao ensino da palavra à igreja. É muito importante o ensino, a educação cristã para a igreja. Quando você lê a lista ali dos dons ministeriais, não dons espirituais, dons ministeriais, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, se não me falha a memória, Paulo escreve aos Efésios dizendo que Jesus ele deu à igreja, ele deu para a igreja, ele prepara para a igreja uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres, trazendo a ideia de que Jesus é quem dá mestres, pastores mestres para a igreja, para a educação dessa igreja. Então é interesse de Jesus Cristo que a igreja seja uma igreja ensinadora, que o ensino tenha o seu lugar na vida da igreja, no dia a dia da igreja. Não podemos viver somente de experiências. Nós que somos pentecostais prezamos pelas experiências com o Espírito Santo, sim, isso é muito bom, e não podemos deixar de experimentar o poder de Deus, mas também devemos constantemente estarmos ensinando, trazendo ensino sadio para a igreja, estudar, fazer um curso teológico, comprar livros, materiais, fazer cursos, para que cada vez mais nós possamos ensinar com dedicação e com esmero a igreja do Senhor. Amém? Então, nesse primeiro tópico da lição, nós aprendemos que o vocábulo discípulo no Novo Testamento, ele carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Então, o que é ser um discípulo de Cristo? É ser um seguidor, um imitador, Até porque um discípulo, no contexto do primeiro século, a palavra discípulo vinha da palavra grega mathetes, e essa palavra ela não era ela não trazia a ideia
de um discípulo tão somente como um aluno, mas sim como um partidário. Um discípulo, no primeiro século, era aquele que assumia o partido daquela pessoa a quem ele seguia, né? Então, por conseguinte, esses discípulos, esses alunos, eles eram também considerados imitadores do seu mestre. É isso que nós precisamos ser e é isso que nós precisamos formar na igreja. Nós não podemos apenas nos contentar em adquirir membros para a igreja, mas sim verdadeiros discípulos, verdadeiros alunos, aprendizes de Jesus Cristo, e não são discípulos nossos. Nós precisamos aprender a formar discípulos de Jesus Cristo. Então, ser discípulo de Cristo é ser imitador de Jesus Cristo. E aí eu deixo uma reflexão. Olhando para o seu cristianismo diário, para o seu dia a dia. Você é um imitador de Cristo? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Bom, no segundo tópico da lição, nós temos aqui o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Quando nós recebemos os novos convertidos nas nossas igrejas, nós precisamos agregar à vida deles esses três elementos, que quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que esses três elementos eram as principais marcas da igreja primitiva de Jerusalém. Então, quando falamos aqui da palavra como elemento de um verdadeiro discipulado, estamos dizendo isso porque, conforme nós já lemos ali em Atos 2,42, a Bíblia diz que os discípulos, os novos convertidos, aqueles quase 3.000 que se converteram por meio da pregação de Pedro no dia de Pentecostes ali, do sermão de Pedro, eles perseveravam. Lucas, o escritor de Atos, ele registra que esses novos discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E como já falamos aqui, os apóstolos, eles eram aqueles homens encarregados por Jesus Cristo de trazer ensinamento para a igreja, o ensino sadio, o ensino da vontade de Deus, da palavra de Deus. Muitos desses ensinos ficaram registrados nas Escrituras Sagradas como livros canônicos, porque foram inspirados pelo Espírito de Deus para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento, para ser o nosso guia. É a palavra de Deus falando conosco. Então, é muito importante que a igreja de hoje, nós estamos falando aqui dentro do contexto do trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então é muito importante que as igrejas pentecostais se dediquem ao ensino sadio e saudável da palavra de Deus para a igreja atual. Nós não podemos nos contentar com cultos desprovidos de ensino verdadeiro e sadio da palavra de Deus. Nós não podemos nos contentar com movimentos desprovidos de base bíblica. Por exemplo, nós não podemos rejeitar e negar a manifestação dos dons espirituais, do fervor espiritual em nosso meio. Mas tudo isso, o fervor, o dom, eles precisam serem avaliados à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. Um crente bem ensinado será sempre um crente maduro, um crente que dará muitos frutos para o reino e para a obra de Deus. Infelizmente, nós temos que reconhecer que esta não é a realidade das igrejas pentecostais hoje, mas olhando para trás e olhando para o presente, nós já podemos sim comemorar, de certa forma,
o fato de haver tido um grande avanço para com o ensinamento sadio da palavra de Deus nas igrejas pentecostais aqui no Brasil. Quando olhamos hoje para a produção literária pentecostal, nós temos sim motivos para nos alegrarmos e vermos que cada vez mais os pentecostais estão se despertando para a busca do conhecimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos para os seminários bíblicos, né, para as faculdades teológicas no Brasil, em termos de pentecostalismo, nós temos visto que há um grande avanço nessa área no nosso meio, né? Então, ainda temos muito que melhorar, sim, mas se formos olhar com carinho, nós vamos enxergar sim que está havendo avanço, né? Que está havendo progresso sim nessa área, né? Já foi a época em que os pentecostais eram símbolos de ignorância bíblica, que só dava ênfase na experiência, né? Não, nós temos sim muitos mestres, muitos eruditos respeitados nas academias, né, no meio acadêmico, que estão fazendo história na teologia, né? Isso prova que nós estamos no caminho, amém? Bom, aqui na atualidade, os crentes da igreja primitiva de Jerusalém, eles aprendiam direto dos apóstolos, né? Como nós não temos os apóstolos, os 12 apóstolos presente hoje, né? Mas nós temos aquilo que ficou registrado de Paulo, das penas de Paulo, de Pedro, de João e por aí vai, que foram reconhecidos como inspirados por Deus, né? São as epístolas que nós temos nas nossas escrituras, o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que foi escrito por João, né? Nós temos os evangelhos hoje para nos guiar, para nos orientar, o próprio livro de Atos, né? Então, nós não temos eles conosco hoje, os apóstolos, mas nós temos as suas doutrinas, os seus ensinamentos em nossas mãos por meio das escrituras sagradas. No segundo ponto, né, esse é o primeiro elemento de um bom discipulado, é a palavra, né? Os novos convertidos precisam serem cheios da palavra de Deus, vamos dizer assim. E agora, no segundo ponto aqui, o segundo elemento é a comunhão. A palavra comunhão vem da palavra grega koinonia, que significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento ou acordo, né? Quando lemos Atos 2,42, mais uma vez, né, frisando aqui o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na koinonia, e no partir do pão e nas orações. Então esse é o segundo elemento que devemos transmitir aos novos convertidos, que é aprender a viver em comunhão, aprender a ter comunhão tanto com Deus quanto com o próximo, né? Eu sempre costumo dizer que as escrituras não dão margem para nós entendermos igreja no sentido individual. Todas as vezes que os escritores bíblicos vão falar da igreja através das metáforas que eles usaram, principalmente Paulo, ele usa a metáfora para chamar a igreja de noiva, para chamar a igreja de corpo de Cristo, de edifício, né, de Cristo, de lavoura de Deus. São nomes, né, metafóricos que são dados à igreja, e todos esses nomes traz a ideia de igreja como coletividade. Por exemplo, eu já acho que algumas aulas atrás eu já disse isso, mas por exemplo, quando Paulo usa a metáfora do corpo, ele fala que um corpo ele possui muitos membros, mas é um mesmo corpo só. Se você olhar para o seu corpo, você vai ver mãos, pés, braços, pernas, nariz, orelha, olhos, boca e por aí vai.
cada membro do seu corpo tem a sua função, mas você é constituído de todos esses membros. É a diversidade de membros na unidade, ou seja, é um corpo com vários membros. Assim é a igreja. Não existe igreja solitária. Membro solitário ou membro amputado do corpo apodrece, ele não permanece, ele morre, né? Então precisamos aprender a viver em comunhão, em koinonia. É muito interessante o texto aqui de Atos capítulo 2, aonde Lucas ele registra aqui coisas extraordinárias na comunhão da igreja primitiva. Ele fala que no versículo 44, que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, a ponto de, no versículo 45, ele dizer que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Ou seja, era um desapego tremendo ali, aonde eles ajudavam-se mutuamente para que todos tivessem ali pelo menos o básico para suprir as suas necessidades, né? Então, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aqui eu quero aproveitar, né, para refletir com você. Por que nós temos tantos conflitos na igreja? É óbvio que a resposta não é tão simples assim. Por que tem tantos conflitos entre os irmãos na igreja? A resposta não é tão simples, envolve muita coisa, como por exemplo, personalidades diferentes, né? Pensamentos, são pessoas diferentes, de pensamentos diferentes. Mas é necessário haver uma unidade nessa diversidade de pessoas, né? Pessoas de classe alta, média, baixa, pessoas de várias raças e cores, pessoas de várias tradições familiares diferentes e por aí vai. Precisa haver unidade, embora a igreja seja uma diversidade de membros, mas uma das questões, uma das explicações de o porquê que nós temos tanto conflito na igreja, né? Na maioria das vezes, não estou querendo dizer que são todos os conflitos são por causa disso, mas na maioria das vezes é porque muitos desses crentes que constantemente geram conflitos foram crentes mal discipulados. Eles não, ou melhor, nem discipulados foram, apenas foram agregados ao corpo de Cristo, mas não receberam e talvez não estão ainda recebendo ensinamento, o ensinamento sadio da palavra de Deus, para que o seu caráter seja desenvolvido de acordo com o caráter de Jesus Cristo. Bom, no terceiro ponto, a comunhão na igreja de Jerusalém, é continuidade daquilo que nós estamos falando, né? Já lemos o texto aqui, aonde a igreja, os irmãos de Jerusalém, no primeiro século, eles tinham tudo em comum. Se alguém tinha necessidade, né? Aqueles que tinham condições melhores vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem, né, esses recursos para suprir a necessidade de todos ali, né? Ou seja, ninguém tinha falta de nada. E no último ponto aqui, no último elemento do verdadeiro discipulado, nós temos aqui o serviço, a diaconia, né? Que é servir a Deus, servir ao próximo, servir à igreja, né? Então o serviço trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras. Por exemplo, quando um obreiro que fica na porta da igreja, ele está prestando um serviço, né? Ele está exercendo a diaconia. Alguém que limpa a igreja é um serviço. Quando você prega a palavra, você se dedica, se debruça nas escrituras,
E na hora da pregação você vai lá e entrega a mensagem que você preparou, o sermão que você preparou de acordo com as escrituras sagradas. Você está servindo a igreja, olha só que privilégio, né? Aquele que toca os seus instrumentos na igreja, aquele que louva ao Senhor, se deixando ser usado por Deus. Tudo isso é serviço, né? Tudo isso é serviço, é um serviço que você presta tanto para o reino de Deus quanto para os crentes, a membresia da igreja. Então, mas falando estritamente da igreja primitiva aqui, na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na presença do ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a igreja precisa servir-se mutuamente, né? Nós precisamos sermos servos uns dos outros. O próprio Jesus, ele se fez servo, né? Ele se fez servo, humilhando-se até a morte de cruz. Um certo dia, no Evangelho de João, no capítulo de número 13, Jesus ele dá uma lição para os seus discípulos sobre servir. Ele pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos, quando na verdade isso era um papel de um servo da casa, né, de um senhor. Quando chegava uma visita com os pés empoeirados das estradas da Palestina, esse senhor, né, que recebia esse visitante em sua casa, ele ordenava que o seu serviçal fosse lá e lavasse os pés daquele visitante. Jesus ele assume o lugar, a posição de servo. E aí eu pergunto, até que ponto você tem servido a Deus, à igreja, ao seu próximo? Você é um verdadeiro servo? Você tem praticado o serviço? Que nós possamos cada vez mais sermos servos, porque nós vivemos num contexto onde muita gente quer posições, quer cargos, quer estar em evidência, e quando na verdade muitas vezes nós precisamos aprender a servir a Deus e a servir ao próximo. Amém? Queridos, vamos para o último tópico da lição, que fala do discipulado e o crescimento sadio na igreja. No primeiro ponto aqui, no ponto 1 do terceiro tópico, nós temos o crescimento espiritual. Então, já estamos falando aqui da importância de discipular os novos convertidos, né? Aqueles que vêm para Cristo. Todas as pessoas que vêm a Cristo, elas precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornaram novas criaturas. São como bebezinhos que vão ter que receber ali o leitinho, os primeiros alimentos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, né? E assim eles passam a viver uma nova experiência. Quem aqui nunca foi um novo convertido e não errou em muitas das suas decisões por falta de amadurecimento, né? Amadurecimento espiritual, ou em outras áreas faltou amadurecimento. Então, é muito importante o discipulado na vida do novo convertido, para que haja na vida dele crescimento espiritual. Você já reparou que tem crente que nunca amadurece, nunca desenvolve um crescimento espiritual, sempre permanece a mesma coisa? Nunca está apto para o reino de Deus, nunca se desenvolve, nunca se coloca à disposição do reino, né? Falta crescimento, falta amadurecimento, e é isso que Pedro ele vai orientar ali na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, né, quando ele fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também ele escreve nessa mesma carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, eu quero ler aqui esse texto com você. Olha só o que Pedro ele vai escrever aqui, o apóstolo Pedro ele vai escrever
sobre o crescimento. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, ele fala assim, olha, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, é vontade de Deus que o crente novo convertido, se você ler o capítulo 1, aí, o finalzinho do capítulo 1, é contexto para o capítulo 2, Pedro ele está falando com os novos convertidos ali da igreja. Então é vontade de Deus que esses novos convertidos eles cresçam, né? Eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, e para isso eles precisam desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, ou seja, o alimento que é próprio para aquele que está em fase de crescimento, na sua infância. O crescimento espiritual do crente vai depender muito do seu discipulado. No segundo ponto, nós temos aqui o crescimento numérico. O ponto 2 do terceiro tópico fala sobre o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além de crescimento espiritual, o crescimento numérico. Como é bom você entrar numa congregação onde os crentes são maduros, porque cresceram espiritualmente, são conhecedores das Escrituras Sagradas, mas não só conhecedores, como também praticantes das Escrituras Sagradas. E uma igreja num ambiente assim, ela é propícia também para o crescimento numérico, porque são crentes bem discipulados, são crentes que conhecem as Escrituras, que sabem como devem viver diariamente a sua vida, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Então uma igreja bem discipulada, ela vai gerar crescimento numérico. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que os crentes de Jerusalém, que eram discipulados ali pelos apóstolos, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar a cada dia na igreja primitiva, e o texto diz que a igreja, os discípulos, eles caíam na graça do povo, ou seja, o povo simpatizava-se com a igreja primitiva, porque eram crentes bem discipulados, bem treinados, eram crentes que eram orientados pela vontade e pela palavra de Deus. Então, uma igreja bem discipulada é uma igreja que está apta para o crescimento numérico. E há quem diga, eu já vi muitos falando assim, que o crescimento numérico, que a quantidade não importa, o que importa é a qualidade. Não, irmãos. No reino de Deus, a questão numérica importa sim. É importante sim. A igreja não pode estagnar. A igreja tem que avançar. O reino de Deus precisa crescer. E por isso então nós precisamos pregar e discipular. Outro fato importante, falando aqui dentro desse contexto de crescimento numérico, é que um crente, quando você lê a parábola do semeador que Jesus contou, é importante ali entender que o crente bem discipulado pela palavra, ele vai ser sempre uma terra boa. O seu coração sempre vai ser uma terra fértil para que a semente da palavra de Deus germine e dê frutos na vida dele. Então, é muito importante o ensino da palavra de Deus na igreja para que a igreja venha a crescer. A parábola, o reino de Deus, quando comparado com o grão de mostarda, traz justamente essa ideia de crescimento. Começa pequeno, o grão de mostarda é uma semente pequena, mas quando a árvore cresce, ela se torna grande, muito grande.
Então o reino de Deus é assim, começa pequeno e depois ele vai crescendo. Os números são tão importantes, né, a questão numérica de discípulos, que alguém fez questão de contar quantas almas aceitaram a Jesus no dia de Pentecostes após a pregação de Pedro. E depois Lucas ainda registra um segundo fator numérico ali, quase 5.000 almas, né, agregadas à igreja primitiva. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios trazendo também essa ideia, se não me falha a memória, em 2 Coríntios capítulo 2, trazendo a ideia de que é importante sim a questão numérica na igreja, quando ele usa metáforas para falar da igreja, falando da igreja como lavoura de Deus, né? Então é importante sim. Obviamente que a qualidade é significativa, mas a quantidade também é. Tá? Não podemos usar isso como amuleto para não trabalharmos para o Evangelho de Jesus Cristo, desejando ardentemente o crescimento numérico da igreja. E no terceiro ponto, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria, né? Nós vemos ali que a igreja de Antioquia começou a crescer. Isso você pode ler ali em Atos, os capítulos 12, 13. A igreja de Antioquia começa a crescer, surge uma igreja abençoada lá. Os discípulos, os apóstolos em Jerusalém ficam sabendo, a fama da igreja de Antioquia chega até a eles. Eles enviam Barnabé para discipular esses novos crentes. E Barnabé, ele sente a necessidade de chamar alguém bastante capacitado, nada mais, nada menos do que Paulo ou Saulo de Tarso, que une-se a Barnabé e começa ali um trabalho de discipulado com aquela igreja que estava crescendo constantemente, né? Então, eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, Paulo e Barnabé. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Discipular é uma coisa, receber membros é outra coisa. Tem muitos membros que não se comportam como discípulos, né? Então, aprendemos aqui no terceiro tópico que o verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e crescimento numérico da igreja. Amém? Então, irmãos, que nós possamos aqui nos dedicar como igreja do Senhor ao ensino, ao aprendizado constante, ao crescimento constante como cristão que somos, para sermos bons discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, e assim também, né, sermos usados por Deus para discipular outras pessoas, para que elas sejam também discípulas de Jesus Cristo. Então a conclusão é que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais do discípulo de Cristo é as Escrituras Sagradas, a saber, a Bíblia Sagrada. Amém? Então, eu quero agradecer você por estar comigo até aqui e gostaria de pedir para você, se gostou da aula, dê um joinha aí, clica aí no botãozinho de gostei, né? E compartilha aí com os seus amigos, com seus irmãos, com a sua igreja, o nosso canal, os nossos conteúdos no vídeo, né? Comenta também. Eu gostaria muito de poder responder mensagem por mensagem nos comentários. Então fique à vontade para comentar, né? E eu faço questão de responder um a um, para que assim nós possamos aí ter uma interação melhor. Amém? Deus o abençoe em nome de Jesus e até uma próxima.